Por que o André Moreira é o melhor candidato para governar Vitória? A gente pode explicar isso em alguns pontos assim, interessantes, né? Primeiro, que é do único partido, que é o PSOL, o único partido que não tem nenhum envolvimento com a Lava Jato, no sentido de ser partido que está sendo processado pela Lava Jato. Se você pegar todos os outros candidatos, ou receberam o dinheiro lá na lista da Odebrecht, ou tem o partido envolvido com a Lava Jato, ou está numa dessas listas de corrupção que o movimento de combate à corrupção, inclusive, coloca aí, né? Se a gente lembrar do PMDB é o partido, talvez, depois do DEM, pela lista de caçados, é o partido com o maior número de caçados no país. É o partido central dos esquemas de corrupção no Senado e na Câmara de Deputados, né? Com o Eduardo Cunha e o Renan Calheiros. O Solidariedade tem Paulinho da Força, presidente, e mais um monte de gente, aquela coisa da fraude do FGTS, o Argolo, né, deputado que era sócio do Youssef, e o PPS, o próprio Luciano, teve seu nome ali colocado lá como um dos recebedores de doação da Odebrecht, né? Então, o que a gente está falando é de um partido que não tem nenhuma ligação com esses esquemas. Então, o seu Lelo Coimbra do PMDB, o seu Amaro Neto do Solidariedade, tem que justificar para o povo como é que eles vão fazer com essa questão da corrupção. A segunda é um partido que constrói a sua proposta de governo com a população. A gente convidou as pessoas para construir a proposta juntos. O PSOL tem coletivos que poderiam construir uma proposta de dentro do partido que seria uma proposta boa, proposta representativa dos grupos da sociedade, mas a gente preferiu ainda ser mais radical nesse aspecto. Convidamos as pessoas para falar de cultura, para falar de saúde, para falar de finanças, de economia, de tributação, de educação, de meio ambiente, e aí o pessoal aceita esse desafio de apresentar para a população esse método de construção da política, que é um método que a população mesma decide quais são os caminhos da... Já que o senhor tocou nesse assunto, quer dizer que se o pessoal conseguir conquistar a prefeitura de Vitória, ele vai governar com a população, quer dizer, não haveria uma preocupação de governar com os partidos, fazer uma aliança com os partidos. Como isso funcionaria com relação também à Câmara, de ter preocupação em ter maioria para garantir governabilidade? Essa é uma questão que sempre se coloca, né? Porque se esse negócio de maioria para conseguir governabilidade fosse alguma receita viável, a gente não estava vivendo o que está vivendo hoje no país, com uma presidente que cedeu o que podia ceder lá para sua base aliada, né? Tem uma foto lá, uma charge do Chico que mostra ela alimentando o hipopótamo com a boca enorme, que é o significado da base aliada, e tomou um impeachment, né? Que reconhecidamente, até por quem votou a favor do impeachment, que não tinha crime de responsabilidade. Então essa história do acordo está esvaziada no país. Não existe acordo político baseado nessa troca, nesse modelo de troca de favores. Ou você tem a população como a base de sustentação do governo, ou você não tem nada. Porque não pode se confiar em partidos como o PMDB, como o PSDB, como o DEM. Nenhum desses partidos é confiável. Só para entender, então, por exemplo, pelo que o senhor está falando, pelo que eu entendi, o PSOL provavelmente, então, ele traria a população, o povo, para fazer essa pressão na Câmara quando fosse necessário aprovar um projeto. Exatamente, mais do que isso. E Vitória está preparada, que é uma mudança de paradigma. É uma mudança de cultura total. Os líderes de comunidades que hoje estão todos cooptados pelos políticos, pelos vereadores, pelo próprio executivo, teriam que mudar essa postura, mas também as comunidades tinham que acreditar em líderes que não propusessem esse tipo de relação política, né? Eu acho que a gente tem que... Isso é um enfrentamento muito grande de uma cultura que está estabelecida em Vitória, e assim, a cidade nunca vai estar preparada se não der o primeiro passo. E como que é a receptividade disso? Nas ruas você tem feito sua campanha baseada em corpo a corpo, em abordagem, né, da população. Como é que é a recepção do eleitor em relação a essa mudança toda? Tem o eleitor que está muito desconfiado, com razão, né? Está desconfiado de todo mundo. E como o nosso tempo de televisão é muito pequeno, ele não consegue fazer
a diferença do nosso projeto com o projeto dos políticos tradicionais, aí, políticos profissionais, e tem o eleitor que já entendeu que precisa de novidade. Então não é incomum a gente receber um aperto de mão na rua também de gente falando assim, precisa ter novidade, ou eu já acompanho o seu trabalho. A nossa perspectiva de construção de projeto político não é a de ganhar a eleição a todo custo, fazendo promessas que não possam ser cumpridas. A gente conta com o eleitor também ativo nessa escolha, né? Nós não vamos criar uma forma de grudar na cabeça do eleitor um número e ele vai lá quase que hipnotizado votar no PSOL. O nosso eleitor é o eleitor consciente, é o eleitor que está insatisfeito com o que está acontecendo hoje, mas ele é consciente de que a mudança só pode partir da sua decisão como eleitor. E aí a gente vai garantir naquela forma que a gente estava falando, que eu queria fechar essa pergunta que o Zé fez, que é a participação do munícipe nas decisões da administração. Tem uma experiência, não é brincadeira, não estou falando isso, não tirei isso de trás da orelha, isso existe, isso já foi testado. O Edmilson, quando foi prefeito do Belém, do Pará, ele instituiu o que a gente chamava de congresso municipal. Nesse congresso se decidia a política geral da prefeitura, inclusive a proposta orçamentária era decidida nesse congresso, a partir de discussões iniciais nas comunidades, as regiões, e aí chegava até o Congresso através dos delegados dos bairros e das regiões. E o que acontecia? A proposta orçamentária saía da forma que era decidida pela população, e quando ela ia para a Câmara para ser votada, a população ia lá cobrar o que ela decidiu. Então, ai do vereador que não aceitasse a proposta do eleitor. E aí o vereador parou de ficar fazendo troca de favor com a prefeitura, e ele se instituiu como aquilo que ele deve ser, que é um fiscalizador, né? Ele tem que fiscalizar a atuação do executivo e tem que produzir leis a partir da movimentação inicial do executivo ou da própria movimentação, mas o vereador assumiu a função que ele deve ter, porque hoje o vereador em Vitória quer ser prefeitinho, né? Hoje o vereador de Vitória quer administrar a cidade como parceiro do prefeito, e se o prefeito não libera as obras que ele pretende, ele fica mal com a base dele. Isso não é a função do vereador. O vereador tem que ter independência em relação ao executivo, que a função dele é de fiscalizar. Para ser prefeitinho, acaba com a Câmara de Vereadores e bota o prefeitinho, que é mais barato. Né? A função do vereador é fiscalizar o prefeito. Nós queremos vereadores que fiscalizem a nossa atuação, porque isso é importantíssimo, e vereadores que sejam propositivos, que façam propostas de lei para melhorar a cidade e que discutam as propostas que são encaminhadas pelo executivo. Só que no nosso caso eles vão ter uma dificuldade a mais, eles vão ter que dizer para a população por que não vão fechar com as propostas que nasceram no seio da população. Dinheiro, André, a gente... fazer campanha sem dinheiro é complicado, né? E essa eleição é, teoricamente, a eleição que não tem financiamento privado de campanha. E eu gostaria de lembrar que em 2014 o pessoal recebeu doações, né, de pessoas físicas, e várias pessoas foram chamadas ao TRE para explicar aquele dinheiro que tinham 50 reais, né? Uma maldade. Né? Como é que você está vendo essa eleição sem... Você está sentindo que a eleição está sem dinheiro ou ainda tem aquela... Para nós é sempre sem dinheiro, né? Mas assim, a justificativa para ter o financiamento público, né, sempre foi de que a eleição seria mais justa, mais democrática. Eu acho que essa que é a questão. Você sente essa democracia? Acho que não. Tem que lembrar o seguinte, eu vi material de campanha assim que é portfólio de empresa multinacional. Assim, eu até achei que o cara estava me vendendo um apartamento quando me entregou a propaganda de campanha. E com as caras, que eu acho estranho isso, porque assim, gente que a gente já viu aí no noticiário dando golpe de botar o dedo lá e ir embora para casa, né? Aquele que vai lá na Câmara, bota o dedo e vai embora, com material muito bonito. Então tá rolando dinheiro na campanha. Na nossa campanha, nós temos pouco dinheiro, temos um pouco do dinheiro do fundo partidário que dessa vez a gente pôde utilizar, e dinheiro das doações dos candidatos e dos apoiadores. É dinheiro sempre, da mesma forma que o pessoal sempre fez campanha, que é com dinheiro de militante, de quem acredita, e mais do que dinheiro, é com o trabalho do militante. Hoje um rapaz me chegou na feira e falou assim, olha, eu queria votar em você, mas queria te ajudar lá na minha comunidade, mas lá eu tenho 20 pessoas para trabalhar. E eu tive que falar para ele, cara, a gente não trabalha comprando militância, comprando boca de urna, não é a nossa proposta.
A gente acha que esse método vai acabar criando uma dependência que não é legal, essa é só reforçar o que está acontecendo hoje. E falei para ele, eu até entendo que você precisa disso, porque a política está determinando de forma tão negativa a vida das pessoas, a falta de dinheiro, né, a falta de empregabilidade e tudo, que a gente entende quando a pessoa faz isso, vai buscar uma forma de ganhar no período eleitoral, ganhar um dinheiro para poder se sustentar. Mas o PSOL não adota essa prática. Nós queremos livrar pessoas dessas práticas. E nós não vamos livrar as pessoas dessa prática se a gente reproduzir ela no processo eleitoral, entendeu? Agora, falta dinheiro para quem é sério e eu acho que está sobrando dinheiro aí no processo. Além do dinheiro, quando saiu a mini-reforma eleitoral, havia uma expectativa que a mini-reforma fosse capaz de resolver alguns problemas. Esse o senhor acabou de explicar que parece que não foi resolvido, a questão do financiamento. Sim. Mas há outras coisas, por exemplo, a questão de participação em programas, debates, o próprio tempo para o candidato poder expor suas ideias. O senhor que está na rua fazendo campanha, né? Que mais que o senhor percebeu que a mini-reforma ou ajudou ou não resolveu nada? Zé, eu não posso dizer que nada nessa mini-reforma tenha ajudado, porque na verdade a gente devia fazer uma outra reforma, ela está no sentido contrário da reforma que precisava ser feita, porque a reforma que precisava ser feita, primeiro ela tinha que partir do seguinte pressuposto: no processo eleitoral, zero jogo, não posso ter no processo eleitoral as diferenças que a gente até entende que são proporcionais quando se trata do exercício do mandato. Por exemplo, o partido que tem mais representação na Câmara tem que ter maior possibilidade na composição das comissões. Beleza, ele tem mais representatividade, ele tem que ter também maior representatividade lá. Você pode até reconhecer, o partido que tem mais representatividade deveria ter mais fundo partidário. Agora, na eleição tem que zerar, na eleição tem que estar todo mundo igual. Inclusive, a gente precisa construir um processo eleitoral. A gente defende uma eleição geral para reconstruir a legitimidade democrática perdida com esse processo louco que a gente acabou de sair, com impeachment em que o sujeito declara que não tem crime de responsabilidade. A Rose declarou que não tinha crime de responsabilidade, mas votava contra a presidente, quer dizer, tiraram a presidente que foi eleita, mal ou bem. Nós não defendíamos o programa do PT, mas ela foi eleita, a gente respeita o processo eleitoral e acha que só o povo pode retirar um mandato que foi dado pelo povo, só o povo tem na democracia poder destituinte, né? Ninguém mais, ou o Congresso só nos casos de crime de responsabilidade comprovados. Agora o cara não pode julgar dizendo que não houve crime de responsabilidade. Então nós temos que chamar eleições gerais para poder reconstituir a legitimidade democrática. Então a gente está caminhando para para um momento assim na política brasileira muito complicado. E disputar essa eleição agora é tentar manter viva aí uma certa esperança de que a política pode resolver os problemas da política. Porque sem política é barbárie, a gente sabe disso. Sem política é o quê? Né? É milícia resolvendo problema de segurança, máfia resolvendo o problema do táxi, da mobilidade urbana. Né? Já que o senhor tocou no assunto do impeachment, e eu até vou fazer aqui um registro que eu soube que o senhor esteve acompanhando essa manifestação contra o impeachment, né? Agora... Não era contra o impeachment, né? Era contra o poder do Temer, porque a gente nunca... Contra o Temer, fora Temer, né? Isso. Com essa expressão. Mas eu digo assim, o senhor, eu estou fazendo um registro que isso não foi, até para ficar claro, não foi um oportunismo de campanha. O senhor sempre, historicamente, acompanhou essas manifestações, a gente sabe disso. Sim. Por isso eu estou trazendo essa pergunta até para fazer para dar uma limpeza aí nessa área. Então a questão que eu trago para você é a seguinte: na rua, sentindo como está essa reação, né, da parte da população que está indo para as ruas, como o senhor vê esse impacto do processo que houve lá em Brasília, né, da forma que foi, nos movimentos sociais, nos partidos políticos com posição mais ideológica, como o pessoal mais à esquerda, e se o senhor acha que isso pode ser um momento de fortalecimento de partidos como o pessoal? A gente está numa posição muito crítica, né? Nós estamos em cima do fio da navalha, né? Porque os caras conseguiram provar que é possível fazer um golpe que não seja um golpe através do uso da força no primeiro momento. O uso da força, inclusive, vai
começar a acontecer agora, a gente já está sentindo, né? Isso aconteceu na última manifestação, a polícia reagiu, não porque para reagir tem que ter uma ação, mas ela agiu de forma truculenta, jogando bomba na manifestação sem necessidade, quando tinha uma negociação estabelecida com o Major Xtec, que se apresentou para nós como comandante da operação. No meu sentir, para fomentar reações de violência do grupo dos manifestantes para justificar aquele processo de criminalização que a gente já conhece, mas o que a gente tem aí hoje é que tem que aparecer alguém que consiga dialogar com a população de igual para igual, sem aquela posição de superioridade, de cima para baixo, que consiga compreender e dar algum norte para essas manifestações. Porque sem alguma tática, sem alguma visão estratégica, isso pode acontecer, tudo redundar numa violência desnecessária, entendeu? Agora, voltando para a Vitória, quais os problemas que o senhor identifica hoje na gestão da cidade que o pessoal pode trazer de propostas práticas para a população? Mobilidade urbana, o enfrentamento da questão da poluição em Vitória, né? Dos partidos que estão aí disputando a eleição, só quem tem condição, coragem e proposta para enfrentar o problema do pó preto é o PSOL. A gente já se comprometeu com movimentos ambientalistas. O movimento dos ambientalistas já disse para a Celor e para a Vale o que elas têm que fazer para... Nem a função deles, mas já disseram e elas não querem fazer. Então tem que pegar a estrutura da administração pública, ao invés de ficar sendo parceira da Vale, ela tem que fazer aquilo que é a função dela, que é fiscalizar a atividade e garantir que a atividade continue dentro dos padrões da legalidade. Né? A gente imagina que em uma eventual gestão do PSOL, uma parceria com o governo do estado fica meio inviabilizada ou dificultada, também com o governo federal, né? Então, Vitória teria que contar com seus próprios recursos para poder se gerir. Como que o senhor vê essa possibilidade, né? Nós temos um eixo sobre economia, né? Um eixo que é importante sobre economia e que diz o seguinte: nós temos que inverter o eixo, inverter a linha de atuação da economia em Vitória. Vitória é uma cidade maravilhosa para investimentos, quer dizer, para quem quer botar dinheiro aqui e tirar lucro, mas é uma cidade muito ruim para quem vive na cidade. Né? O pó preto é engraçado que atinge inclusive as áreas mais nobres da cidade, né? Além do problema todo que é gerado nas áreas de periferia. A gente tem que rever a política de concessão de benefícios fiscais em Vitória, porque as empresas não podem trazer para cá poluição e ainda receber benefício fiscal e não ajudar no desenvolvimento da cidade. A gente tem que gerar trabalho e renda a partir das pessoas de Vitória, a partir da própria atividade das pessoas, para que a gente crie um mercado consumidor com mínimo de autossustentabilidade, para não ficar tão dependente do mercado externo. Vitória é muito dependente do mercado externo. Porque a gente sente que as pessoas vêm trabalhar em Vitória e depois, no final da tarde, voltam para Vila Velha, para Serra, para Cariacica. É uma cidade que tem agora quase 400 mil habitantes, mas que durante o dia tem 1 milhão, 1 milhão e 500 habitantes. Então tem que pensar tudo isso, que isso também gera imposto. Só que a gente não pode deixar que as grandes empresas não paguem imposto. A gente tem um problema, por exemplo, é um problema sério, esse não depende só de Vitória, mas é o problema que a gente fala da questão da relação da Lei Candir com a atividade da própria Vale. Porque como ela não paga ICMS, o Vitória não participa do fundo, né? Ela receberia parte do ICMS através do fundo de participação dos municípios. Mas como ela não gera ICMS, a gente fica com a poluição e sem o dinheiro dela. Então, esse jogo está ruim, né? A gente tem que desenvolver o turismo, a gente tem que desenvolver o centro da cidade como um polo da cultura. Acho que a cultura que é produzida na cidade, toda a cidade, pode se converter ali para o centro como uma forma de apresentar a cultura, né? A cultura que originariamente nascida nos bairros pode ter o centro como local onde tem teatro, onde tem casas de show, onde se produz e também uma atividade que gera renda, que gera movimentação da economia. Então essa é uma parte sensível, porque ser dependente do governo também não nos garante nada. Vitória só está caindo na qualidade de serviços públicos com dependência do governo. E o governo de Paulo Artung está dizendo que vai tirar tudo, vai privatizar tudo. Então quem depende do posto de saúde vai ter que contratar plano de saúde. E as pessoas não têm mais dinheiro para contratar plano de saúde. Ou a gente aposta numa cidade que cuida das pessoas, uma cidade boa para as pessoas, ou a gente vai
também piorar mais a condição da pessoa nessa discussão de que tem que ter acordo com o governo federal e com o governo estadual, porque os dois querem piorar as condições de vida, tanto do servidor público quanto da população em geral.